artigos científicos que provam tudo que ela vai apresentar para vocês é de fato verídico, eu quero que vocês a ouçam com o coração. Quero chamar a doutora Gabriela Streit, que vai dar uma aula incrível sobre o metilfolato e o ácido folínico. O palco é seu, a recebam com muitas palmas. Muito obrigada, doutora Gabriela, por ter aceito o nosso convite. Bom, vamos começar. Primeiro eu queria agradecer ao Beto e queria agradecer a honra de estar aqui, a Geisa, o convite. Eu vim dos Estados Unidos, quem não me conhece, meu nome é Gabriela Streit, eu sou médica, com formação aqui, sou gaúcha do Rio Grande do Sul e moro há 3 anos nos Estados Unidos, no Texas, em Austin. E sou parte da equipe do professor Gonzales Lima, no estudo de autismo e fotobiomodulação. Hoje o foco do meu trabalho, que eu vou conversar com vocês, é sobre ácido folínico, mas também sobre disfunção mitocondrial, que é uma das causas bases de tudo que a gente tem visto e de tudo que a gente vê nos pacientes e nas crianças autistas. É muito importante a gente entender, então, o ácido folínico no autismo, a disfunção mitocondrial, a inflamação e as novas possibilidades terapêuticas, e a gente entendendo sobre disfunção mitocondrial e, principalmente, as causas relacionadas a isso, a gente consegue dar um tratamento de qualidade para essas crianças e, principalmente, mudar o prognóstico dessas crianças. Isso é muito importante. Eu quero fazer 2 perguntas para vocês e eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Você já se perguntou por que algumas crianças com autismo não respondem às intervenções comportamentais e nutricionais mais comuns? Então, hoje a gente sabe que os protocolos de tratamento de autismo, eles são unicamente baseados em terapia ABA. Essas crianças têm terapias comportamentais. E, muitas vezes, elas não têm só distúrbios comportamentais. Elas têm distúrbios neurológicos, e a gente vai conversar exatamente sobre isso. Você já viu uma criança perder a fala? Eu queria ver aqui, quem é que já viu casos de autismo regressivo? A criança, por favor, levantem as mãos. A criança que começou com desenvolvimento normal, marcos de desenvolvimento normal, essa criança começou sorrindo, interagindo, tendo contato ocular, essa criança sentou, essa criança engatinhou, essa criança caminhou, e um belo dia o que aconteceu? Parou. Isso é chamado autismo regressivo, e ele é completamente diferente dos outros autismos. Autismo regressivo e autismo não regressivo são completamente diferentes e merecem atenção completamente diferente. E você já sentiu a frustração de tentar de tudo e nada funcionar? Quem é que já tentou de tudo aqui e não funciona? E é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou mostrar para vocês que a gente tem que pensar diferente para ter resultados diferentes. Então, o TEA, ele tem uma base biológica clara. Eu quero que vocês tirem fotos dos slides, vocês publiquem nas redes sociais. É muito importante, conhecimento muda a vida das pessoas, informação muda a vida das pessoas. E a gente precisa ser difusor dessas informações. Vocês precisam difundir as informações para que cada vez mais pessoas pensem diferente e ajam diferente no tratamento do autismo. Ele tem distúrbios, então, ele tem uma base biológica clara, com características de distúrbios médicos conhecidos, e não é apenas um distúrbio comportamental psiquiátrico, não é. Várias anormalidades foram relatadas, a gente tem na literatura formas potencialmente reversíveis de autismo, como que eu vou falar hoje, que é sobre a deficiência cerebral de folato. O objetivo é rastrear rapidamente as anormalidades, identificar e começar a tratar. Os testes eles podem ser vistos por vários biomarcadores. As crianças autistas são completamente diferentes umas das outras. Os gêmeos idênticos são completamente diferentes uns dos outros. Hoje a gente sabe que entre gêmeos idênticos com a mesma genética, no máximo 60% de autismo entre os dois. Então, se a gente tem uma doença que tem 60% no máximo entre gêmeos idênticos, a causa não é genética, ela é
epigenética. Não é genético. Aqui é um diapositivo que eu criei, que mostra o quadrilátero do autismo. A gente tem uma base que existe algo genético, mas tem crianças que o exoma é completamente normal. Quem já viu uma criança autista com exoma completamente normal? A gente tem uma base de neuroinflamação e de inflamação, a gente tem uma base de estresse oxidativo e a gente tem uma base de disfunção mitocondrial. E aí a gente pode juntar essas bases e entender a deficiência cerebral de folato, a disfunção dos neurotransmissores, a microdesnutrição, a falha no sistema imunológico, as dificuldades de mielinização. Essas crianças são diferentes em relação à substância branca e substância cinzenta. A bainha de mielina é diferente dessas crianças regressivas. A gente precisa falar sobre isso. As toxinas, que ontem o Dr. Thomas deu uma aula espetacular sobre toxinas. Quem não viu, veja. Foi muito bom. E toxinas estão presentes. E elas atuam, e elas ativam, e elas desativam, e elas prejudicam essas crianças. Cuidem as toxinas das crianças. É um batom que essa criança usa, é uma maquiagem que essa criança está usando, é uma massinha de modelar. Vocês precisam pensar em toxinas. Não esqueçam disso. As causas potenciais de regressão no desenvolvimento do autismo são disfunção mitocondrial, deficiência cerebral de folato, convulsões e atividade epileptiforme e encefalite autoimune, os PANS e PANDAS. Quem já ouviu falar de PANS e PANDAS aqui? Daria uma aula linda aqui sobre PANS e PANDAS, é algo que nos Estados Unidos se fala muito. Encefalites são, sim, uma realidade hoje nessas crianças, e muitas crianças começam com um processo regressivo depois de uma infecção. Vocês precisam ver isso. A disfunção mitocondrial no autismo, o coração invisível da regressão. Quando a gente fala de mitocôndria, pessoal, sempre pensem na casa com luz. Vocês já tiveram a luz na casa de vocês com meia fase? Você sabe o que é meia fase? Então, quando a gente tem uma luz em meia fase, muitas vezes, o que acontece? A geladeira não funciona, a gente não consegue ligar um secador de cabelo, a internet talvez vai começar a cortar, ou aquelas cortes de energia que às vezes a gente tem quando tem uma tormenta, quando tem um... Eu sou do Rio Grande do Sul, então eu tive uma experiência, não estava no Rio Grande do Sul, mas a gente teve uma experiência quando começa a cortar a luz. Então, o que acontece? As coisas não funcionam direito quando a gente tem a luz a meia fase. A mitocôndria, ela é a nossa usina energética. O que significa isso? Que toda a energia no nosso corpo, ela é produzida aqui. Não adianta a gente achar que vem de outro lugar. Não vem. Deus, quem nos fez e quem me conhece nas redes sociais sabe, Deus, Buda, Allah, seja lá quem for que nos criou, esse ser maravilhoso, ele fez tudo completamente perfeito. E a gente consegue ver isso aqui. Isso aqui é para explodir a cabeça de vocês. Isso aqui, eu vou falar uma coisa. Toda pessoa que trata um paciente autista, ela precisa entender de bioquímica. Se ela não entender, ela não vai conseguir tratar. Porque os autistas, eles são extremamente complexos. Então, vamos voltar aqui. Essa herança materna, que vem, então, das nossas mitocôndrias, é responsável pela produção de energia em todas as células, com exceção, qual é a célula do nosso corpo que não tem mitocôndria? As hemácias são as únicas células que não têm mitocôndria, o resto tudo tem mitocôndria, de 500 a 2.000 mitocôndrias. Elas geram calor, elas têm o seu próprio DNA, e, por exemplo, se a gente tem uma questão com a amônia, as mitocôndrias do nosso fígado, as hepáticas, elas são responsáveis pela detoxificação da amônia. E hoje a gente pode medir a amônia nessas crianças e ver o grau de disfunção mitocondrial e principalmente de congestão hepática. Então, a gente tem um marcador que é super simples, que todo mundo pode pedir, não sei se todo mundo, mas a maioria pode pedir, e a gente consegue ver duas coisas super importantes nessas crianças. Então, aqui, a gente vai falar sobre a mitocôndria, essa casinha, essa usina energética nossa.
A gente tem 4 complexos dentro da cadeia respiratória mitocondrial. A gente tem uma membrana externa, uma membrana interna. E a gente tem 4 complexos. Complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4 e complexo 5, que a gente chama de ATP sintase, que é como se fosse uma roda girando para produzir o ATP. O que é importante a gente entender? Todo mundo já ouviu falar de coenzima Q10, né? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Olha que legal. A coenzima Q10 ela atua dentro da mitocôndria. Então, ela melhora a atividade mitocondrial. Mas a gente precisa ter uma disfunção entre o complexo 1 e o complexo 3, no complexo 2. Por quê? Porque aqui no complexo 2 ela faz uma ponte. Então, cada suplemento tem uma função. A gente não pode fazer um protocolo para todo mundo. Ah, vou dar coenzima Q10. Tá, mas por quê? As pessoas são diferentes, pessoal. Nem todo mundo precisa de coenzima Q10, nem todo mundo precisa de carnitina, nem todo mundo precisa de B2 ou de B3, mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Isso é muito importante. A definição, então, de disfunção mitocondrial, a gente tem uma unidade que é a United Mitochondrial Disease Foundation, e a gente tem 2 definições. Desculpa. A definição de doença mitocondrial primária, devido a síndromes genéticas, e a doença mitocondrial secundária, devido a exposições a toxinas, que a gente chama de disfunção mitocondrial. A disfunção mitocondrial secundária, ela está relacionada aos metais pesados, a pesticidas e herbicidas, ao ácido propiônico dos clostrídeos. Leiam sobre isso, pessoal. Leiam sobre o transplante de microbiota fecal, que é uma realidade nos Estados Unidos, e a gente precisa falar sobre isso no Brasil. Ninguém fala no Brasil sobre transplante de microbiota. Medicamentos, ácido valproico, salicilatos, diminuição da reserva metabólica, e isso está relacionado à microdesnutrição. As mães precisam fazer um aconselhamento pré-concepção. A maioria das pessoas está desnutrida. Vocês sabem qual é o percentual de obesos que vão para a bariátrica que são desnutridos? Quase 90% de todos os pacientes que vão à bariátrica são desnutridos, de micronutrientes e de macro. A gente precisa conversar sobre isso. O estresse oxidativo, a redução da glutationa, a hipóxia. E uma coisa interessante, o estrogênio ele aumenta a eficiência mitocondrial. Então, isso pode ser uma das questões relacionadas com a prevalência maior em meninos do que em meninas. Então, a gente precisa também conversar sobre isso. O estrogênio ele é protetor. Na disfunção mitocondrial secundária, a gente pode falar sobre os medicamentos. E aí eu deixei 2 medicamentos para vocês verem que a gente usa, muita gente usa, que é a risperidona, e que pode causar disfunção mitocondrial. A risperidona ela é aprovada para uso nessas crianças, principalmente em quadros de irritabilidade. E quem é que já viu uma criança autista usar risperidona? Isso é uma tristeza, pessoal. Porque na maioria das vezes não melhora os quadros, as crianças continuam usando e ela pode piorar a disfunção mitocondrial. Além disso, o acetaminofeno, que é o paracetamol. Os Estados Unidos hoje é um dos países do mundo que proíbe o uso de paracetamol em gestantes. Proíbe. Por que o Brasil não proibiu ainda? Por que tem gente que prescreve paracetamol se a gente tem a melhor droga do mundo, que é a dipirona? Tem que pensar nisso, pessoal. Sintomas e sinais de disfunção mitocondrial é qualquer sintoma em qualquer órgão, em qualquer idade. Ficou fácil, né? A gente consegue fazer um diagnóstico tranquilo. Mas, assim, existem alguns sinais e sintomas muito importantes, como atraso no crescimento, desenvolvimento, atraso motor, regressão, convulsões, hipotonias, anormalidades gastrointestinais. Quem me conhece sabe, eu falo muito sobre intestino nas redes sociais. E é muito importante a gente discutir intestino dessas crianças. Não esqueçam disso, tudo começa no intestino. Velocidade lenta de processamento cognitivo, e uma das coisas mais interessantes é a fadiga. Pessoas com fadiga, quem trata fibromialgia sabe, é disfunção mitocondrial. Precisa tratar. Não dá para tratar um paciente que tem fadiga crônica sem pensar na mitocôndria. A disfunção mitocondrial, então, no TEA. Os biomarcadores sugerem disfunção mitocondrial é até 1/3, e eu acho que muito mais. O foco do meu estudo é disfunção mitocondrial nos Estados Unidos. Eu acho que muito mais do que 1/3 das crianças. A disfunção foi correlacionada com a gravidade. Quanto mais grave essa criança, maior o grau de disfunção mitocondrial.
A regressão do desenvolvimento, as convulsões, o atraso motor, as anormalidades estão totalmente relacionadas, principalmente gastrointestinais. Se a gente não tem energia, a gente não vai conseguir manter a barreira intestinal íntegra. Nós temos também disfunção mitocondrial nos enterócitos intestinais. E isso vai aumentar o leaky gut, vai aumentar o leaky brain. Vocês sabem o que é leaky gut e leaky brain? É a permeabilidade aumentada no intestino e a permeabilidade aumentada no cérebro. A barreira hematocefálica está doente. O cérebro dessas crianças está completamente sensível e frágil a qualquer coisa. A variabilidade dos biomarcadores sugere, sim, que existe um espectro de disfunção e a disfunção mitocondrial pode ser secundária, sim, não é genética. Vou repetir 1000 vezes, não é genético. O ambiente. Esse trabalho é espetacular. Esse trabalho é um trabalho do Dr. Fry, que é o maior pesquisador em autismo, disfunção mitocondrial e ácido folínico do mundo. O Dr. Fry fez um trabalho, a técnica se chama Seahorse. E essa técnica, então, viu, através do consumo, dos índices de consumo de oxigênio, entre autistas regressivos, autistas não regressivos e não autistas, quais foram os graus de disfunção mitocondrial. E o que o Dr. Fry viu? O Dr. Fry viu que as crianças regressivas têm um grau de disfunção mitocondrial gigante, quando comparado com as não regressivas autistas e com as não autistas. Regressão é completamente diferente de não regressão. O tratamento é completamente diferente. E aqui entre gêmeos, entre twins, o que a gente viu? Que o twin que era regressivo também tem um grau de disfunção mitocondrial completamente diferente do que não tem regressão. Essa meta-análise também do Dr. Fry mostrou isso, que alguns marcadores como lactato, piruvato, alanina e CPK são super importantes. A gente tem diferença, sim, no atraso da linguagem, nos comportamentos repetitivos, nos déficits motores e nos sintomas gastrointestinais dessas crianças. A gravidade do TE realmente está relacionada com isso. E uma coisa muito importante, as disfunções mitocondriais elas foram observadas em mães e neonatos antes do diagnóstico de TEA. Essas mães já tinham disfunção mitocondrial. Existem alguns médicos nos Estados Unidos, e vocês podem ver isso e acompanhar isso nas redes sociais, que dizem que todas as doenças têm um fundo de disfunção mitocondrial. Disfunção mitocondrial, olhem o Dr. Mercola, Dr. Joseph Mercola está lançando um livro sobre disfunção mitocondrial. Obesidade é disfunção mitocondrial. Todas as doenças são disfunções mitocondriais. E o artigo esse, do Dr. Fry, propõe uma investigação mitocondrial precoce como ferramenta para intervenção personalizada. Nenhuma pessoa é igual à outra. Aqui está uma das tabelas. A gente consegue ver aqui quem entende um pouquinho sobre estatística, entende sobre o Dadecoin. A gente tem um Dadecoin alto, 1.4 para lactato, 1.1 para piruvato. A gente tem um Dadecoin de 5 para amônia e de 1.6 para CPK. Então, esses são exames que a gente pode pedir para essas crianças e que a gente, sim, pode ver a relação entre disfunção mitocondrial dessas crianças e como tratar. Os biomarcadores, só para resumir aqui, amônia, o perfil de carnitina, eu gosto muito de pedir. Quem é que pede perfil de carnitina aqui? Perfil de carnitina é um exame muito interessante para se pedir para essas crianças. A CPK também. Eu só atendo no SUS, eu não consigo. Dá para pedir CPK, pessoal. CPK é um exame super comum, super tranquilo, dá para pedir. TGO e TGP a relação de 2 para 1. Os metabólitos urinários. Pessoal, ácidos orgânicos urinários, um exame não invasivo. Peçam para essas crianças. É muito interessante os resultados e o tratamento baseado em ácidos orgânicos urinários. E o swab bucal, que a gente não tem no Brasil, que se chama MitoSwab, eu vou mostrar para vocês, é um exame espetacular que tem nos Estados Unidos e que logo, logo, se Deus ou o Senhor quiser, a gente vai trazer para o Brasil para essas crianças. Aqui tem alguns pacientes meus e alguns exames. O que eu quero mostrar para vocês é uma relação tênue entre TGO e TGP, mas que existe. Se vocês fizerem um TGO e TGP de vocês vão ter, mesmo dentro do range, mesmo dentro da faixa, 20, 20, 20, 24. Essas crianças têm 2 para 1.
38 para 20. Isso é disfunção mitocondrial. Revisem os exames das crianças. TGO e TGP todo mundo consegue pedir pelo SUS. Aqui o perfil de carnitina, a amônia alterada. E aqui o mito-SWAB, que a maioria de vocês não conhece, é um exame que só tem nos Estados Unidos. E ele mede duas partes da cadeia respiratória mitocondrial, que são o complexo 1 e o complexo 4 e a citratocitase. Então, se houver alteração, a gente confirma a disfunção mitocondrial e a gente pode acompanhar o tratamento com esse exame e repetir novamente. Aqui é só o trabalho que mostra sobre esse exame, que fornece como um biomarcador em anormalidades para a disfunção mitocondrial, principalmente nos casos mais graves. Aqui o trabalho do Dr. Fry, Dr. Rosignol, Dr. Daniel Rosignol, o maior médico, na minha opinião, em tratamento de autismo no mundo, junto com o Dr. Fry, que mostra, então, como pedir os exames, um organograma de repetir talvez um SWAB, depois a suplementação, que a gente tem esse gráfico aqui. Isso aqui é suplementação para disfunção mitocondrial. Não esqueçam, os valores aqui é para disfunção mitocondrial, vitaminas do complexo B, fatores importantes para a beta-oxidação, coenzima Q10 e as vitaminas antioxidantes junto com a carnitina. Eu vou deixar uns 5 minutos, porque eu acho que tem muita pergunta. Eu quero realmente que vocês perguntem, porque eu acho que vai fazer diferença. Se vocês quiserem, é claro, não sei. Tá? Mas eu acho que a gente pode conversar depois. Desculpa. E aí a gente vai entrar na deficiência cerebral de folato, quando o cérebro não consegue absorver o que o corpo tem. Então, assim, é muito comum a gente fazer exames de ácido fólico, de mensuração de ácido fólico nessas crianças, e ver que está normal, né? Então, o range aqui no Brasil é de 4, 3 até 20. E aí a gente faz ali, deu 16. Ah, que bom. Está tudo certo. Vamos lá, toca o barco. Não é assim. Porque na deficiência cerebral de folato, a gente tem que pensar, e eu gosto muito dessa analogia com o jardim. Quando a gente tem um jardim, o cérebro dessas crianças é como se fosse semente de flores lindas. Os neurônios são flores lindas que vão florescer. E o que a gente precisa para um jardim florescer? Água, uma boa terra, adubo, o que mais? Sol. A gente precisa de muitos elementos para que essas sementes lindas floresçam em lindas flores. O ácido fólico ele é considerado como se fosse um adubo de ótima qualidade. Só que a gente tem que pensar uma coisa, não adianta colocar adubo se a gente não tem sol. Não adianta colocar adubo se a gente não tem água. Não adianta colocar adubo se a terra é ruim. O adubo ele não faz milagre. A gente precisa melhorar esse terreno biológico, a gente precisa melhorar a neuroinflamação, a gente precisa melhorar o estresse oxidativo, a gente precisa melhorar a disfunção mitocondrial. E aí sim, o que eu recebo de paciente, e eu vou mostrar um caso no final, de pacientes que vêm com dose plena de ácido folínico e não sabem nem o que está fazendo, a criança piorou os sintomas, a maioria das pessoas não sabe o que está fazendo, a criança está mega inflamada, socou um monte de ácido folínico na criança, não funciona. Ácido folínico é um horror, ácido folínico não funciona. Pessoal, não dá, tem que preparar. O ácido folínico é um adubo de altíssima qualidade para o cérebro dessas crianças. Então, não dá para a gente usar sem preparar o terreno biológico. O que é o folato? Né? O folato, então, é uma vitamina hidrossolúvel, a gente chama de vitamina B9. Ele é necessário para o metabolismo, ele é necessário para a síntese de DNA, para os aminoácidos, para a síntese dos neurotransmissores. Está envolvido, então, o professor antes de mim, o Dr. Marconi, falou da relação do tubo neural. Olha que interessante, eu fiquei pensando ele falando e eu começou na minha cabeça, né? Eu estou sempre pensando. E ele disse assim, a gente não vê mais fenda palatina, a gente não vê mais defeitos de tubo neural. Mas e quanto que a gente vê de autismo? A gente repôs ácido fólico em tudo. E quanto que a gente vê de autismo? Foi uma troca legal? A gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar o que a gente está fazendo na medicina. A medicina é para pensar. Nós somos médicos pagos para pensar. E a gente tem que pensar pelos pacientes.
aqui tem a metilação, todo mundo fala, eu vou fazer algo metilado, eu preciso de metilação, eu preciso de CH3. Isso é o que todo mundo adora falar, né? Vou melhorar a metilação do paciente, mas não sabe nem o que está fazendo. Mas vou melhorar, vou dar metilfolato, metilcobalamina, né? Que é o que todo mundo fala. Então, assim, eu acho interessante a gente entender esse ciclo. Eu tentei fazer aqui de uma forma bem básica, mas assim, aqui está o ácido fólico, tá? E aqui está o metilfolato, tá? O que acontece? A gente precisa de vamos dizer assim, de uma coisa muito importante no meio desse ciclo, que é a metiltetraído folato redutase, essa enzima sensacional que a gente consegue pedir para alguns pacientes, façam laudos bem feitos e peçam a mutação da metiltetraído folato redutase com um laudo bem feito. Não sei fazer o laudo, bota no chat GPT, pessoal. Escreve assim, preciso de um laudo para solicitação de metiltetraído folato redutase para uma criança autista. O chat GPT dá para vocês. E aí vocês peçam, os convênios pagam. Então, o que acontece? Se tiver uma mutação, a gente não vai conseguir fazer essa transformação aqui para metilfolato. O metilfolato, aqui tem o CH3, que é o radical metil, ele entra direto na via da homocisteína, que se converte para metionina, que se converte para SAM, para essa adenosilmetionina, para essa adenosil-homocisteína. E isso fecha o ciclo. E aqui ele consegue doar o metil para essas reações aqui, de síntese de DNA, de recuperação e reparo da expressão gênica, aminoácidos, enfim. Então, por isso é importante que a gente tenha a via de metilação muito bem perfeita, bonitinha, que não sobre nada no meio da via. E esse é o problema. O que acontece? Mesmo a gente doando metilfolato, o transporte de folato para o cérebro não é dos melhores, porque ele depende de um receptor que se chama, receptor de folato 1. Então, que faz por endocitose para dentro da barreira, passa para o líquor, passa para os neurônios, e a gente consegue ter o metilfolato lá dentro, só que ele é dependente desse receptor. O ácido folínico não é dependente somente do receptor. O ácido folínico ele consegue fazer por transporte ativo. E é por isso que a gente usa ácido folínico nessas crianças, para melhorar o transporte para dentro do sistema nervoso central. Nesse processo, então, ele é dependente do transportador e o ácido fólico é inativo e compete pelo receptor. O mesmo receptor do ácido fólico é o receptor do metilfolato. Então, o que acontece? A gente precisa desse receptor bem para que a gente consiga transportar o metilfolato. Só que esse receptor está com defeito, ou tem um anticorpo que está ligado a ele, porque a gente tem bloqueio ou ligação, e a gente não consegue transportar. Então, a gente tem metilfolato de qualidade no nosso periférico e a gente não tem ácido fólico, metilfolato, ácido folínico no nosso cérebro. A deficiência cerebral de folato está associada com qualquer condição neurológica ou psiquiátrica, associada à redução no líquor, na presença de níveis normais no sangue. A causa é o mecanismo autoimune, foi descrita primeira vez em 1994 e no autismo em 2004. E hoje a gente está em 2025, começando a falar sobre isso. É impressionante o que está acontecendo. Ela pode se manifestar como atraso de fala, irritabilidade, convulsão e regressão. Aqui tem vários estudos. A maior revista científica do mundo médico se chama New England Journal of Medicine. Eles publicaram em 2005 esse trabalho do Dr. Haymakers, que todo mundo fala. Esse trabalho é um trabalho clássico, que mostra, então, a relação das disfunções mitocondriais associadas com a deficiência cerebral de folato. Os autoanticorpos eles foram relatados pela primeira vez em 2005. Eles são medidos no sangue. Os autoanticorpos eles estão associados a essa síndrome e de autismo. E eles, sem tratamento, a concentração dos autoanticorpos aumenta ao longo do tempo. Pessoal, postem os 2 próximos slides nas redes sociais, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. O antígeno solúvel no leite, bovino e de cabra, são estruturalmente homólogos. E o antígeno do receptor de folato do leite humano e de bovino são 91% semelhantes. Os autoanticorpos do receptor de folato apresentam reação cruzada com antígenos de receptor de folato e a eliminação do leite de vaca reduz significativamente a produção dos anticorpos.
Não adianta dar folato se essa criança não tirou o leite da dieta. Não adianta dar folato se essa criança não tirou o leite da dieta. Entenderam isso? Vamos repetir. Não adianta dar folato se essa criança não tirou o leite da dieta. Por favor, isso é um mantra. De manhã vocês acordam e falam, não adianta eu dar folato se essa criança ainda está tomando leite. Façam isso. A Geisa é maravilhosa. Bom, aqui está o trabalho do Dr. Haymakers. Eu tenho mais alguns, eu vou só terminar aqui. Aqui é o trabalho do Dr. Haymakers que mostrou realmente isso. Então, assim, aqui a gente tem a amostra inicial que mostrou autoanticorpos. Numa dieta 6 meses sem leite, essas crianças quase que zeraram os anticorpos. E depois, com a reexposição ao leite na dieta, essas crianças aumentaram muito os autoanticorpos. O que significa isso? Não adianta dar folato se eu não tirei o leite da dieta. Autismo. Meta-análise estima que a prevalência de autoanticorpos é de 71%, Dr. Fry. Crianças com TEA, 19 vezes mais chances de autoanticorpos. E os autoanticorpos entre a mãe, o pai, isso aqui é super importante. E as crianças com autismo têm características da deficiência cerebral de folato. Isso vem da mãe e pode vir do pai também. Então, o pai não é só na hora da concepção, pessoal. O pai também vai contribuir com outras coisas. Devemos investigar em pãs e pandas. Assim, ó, leiam sobre pãs e pandas. Leiam. É muito importante. Nos Estados Unidos só se fala sobre pãs e pandas. Leiam. É uma síndrome neuropsiquiátrica de início agudo ou perturbações autoimunes relacionadas às infecções streptocócicas. 63% dos pacientes com pãs e pandas foram positivos para os autoanticorpos. Investigar em casos de depressão e ansiedade. Investigar nos casos de epilepsia. Investigar nos distúrbios neuropsiquiátricos. O diagnóstico, folato. O diagnóstico, B12, ácido metilmalônico. Não esqueçam do ácido metilmalônico. Peçam. É difícil, mas peçam. Homocisteína, lactato, hemograma, o teste FRAT. Pessoal, há 3 meses, nós temos disponível no Brasil o teste FRAT, que é a dosagem dos autoanticorpos contra o ácido fólico no sangue dessas crianças. Quem quiser o contato, me manda uma mensagem, eu vou deixar os meus contatos. Eu posso passar o contato da doutora Camila, que trouxe para o Brasil, ela é uma colega nossa excepcional, trouxe para o Brasil o teste FRAT, vale a pena. Se essa criança tem uma mutação da metiltetraidrofolato redutase, vale a pena já entrar com ácido folínico. Se essa criança não tem, façam o teste FRAT. Vale a pena. As mutações, a punção lombar e a disfunção mitocondrial. O tratamento. Isso é muito interessante, tá? Nós moramos num país extremamente pobre. O Brasil é um país pobre. Nem todo mundo tem acesso a metilfolato, a ácido folínico. Prescrevam doses de ácido folínico se vocês conseguirem, de acordo com como eu estou ensinando aqui. Podem prescrever metade, metade. Podem prescrever, se são 5, essa criança, por exemplo, vou dar um exemplo. A criança tem 20 quilos. A gente pode chegar até 2 miligramas por quilo. Então, a gente vai dar 40 miligramas de ácido folínico máximo. Se vocês quiserem prescrever 20 de metilfolato e 20 de ácido folínico, vocês podem. Porque a gente vai ter a penetração do ácido folínico, ela é a mesma do ácido fólico, mas a gente vai tentar saturar esses receptores com os dois. É preferível que a gente use uma dose plena de ácido folínico com metilfolato em dose menor, mas a gente pode usar os dois. Isso dito pelo Dr. Fry e pelo Dr. Rossignol há 3 semanas atrás, no maior congresso de autismo do mundo, tá? Então, assim, só para a gente terminar, em crianças com deficiência cerebral de folato que não tratadas, geralmente eles caem com a idade, os níveis de metilfolato no cérebro, e a concentração aumenta. O ácido folínico é de 0,5 a 2 miligramas, divididos 2 vezes por dia. Sempre comecem com a menor dose possível, sempre, sempre. Então, comecem com 0,5, calculem pelo peso e deem 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, tá? Não deem uma dose só por dia. No máximo 50 miligramas, não se dá mais de 50 miligramas, mesmo que a criança pese 50 quilos, não se dá 100 miligramas.
O relato de caso com a suplementação melhorou, o ácido fólico é contraindicado por o que eu expliquei, e uma dieta sem leite é essencial para esses casos. Take home, tá? Mensagem final. O ácido folínico é um nutriente muito importante para ajudar o cérebro a se reorganizar, formar novas conexões, desenvolver habilidades. Mas ele só deve ser usado quando o corpo já estiver mais equilibrado. Lembrem sempre, os neurônios são sementes de lindas flores, precisamos de água, sol, terreno de boa qualidade, e o ácido folínico é o adubo. Se for iniciado rápido demais, dose alta, pode causar agitação, irritabilidade, a gente vê muito isso. Sono leve, piora do comportamento. Ideal começar em doses pequenas, de forma clara, respeitando o cérebro para adaptar e aproveitar os benefícios. O cérebro não responde. Lembrem sempre disso. Se ele está inflamado, intoxicado e sem energia. Eu vou passar aqui um vídeo de um paciente meu, tem 13 segundos esse vídeo, já acabou meu tempo. É uma criança dos Estados Unidos, eu atendo hoje, a maioria dos meus pacientes são dos Estados Unidos. Uma criança que veio para mim para uma avaliação intestinal, vinda de um dos maiores médicos do planeta. Eu adequei o ácido fólico, revi toda a questão do intestino. Essa criança era não verbal na maioria do tempo. Depois de 3 meses de tratamento, isso aqui aconteceu. What do we say? What do we say, Paula? I am strong. I am strong. I am brave. Eu sou bravo. I am brave. Ele foi na frente da turma e fez isso aqui. Depois, ele nunca fez, é uma criança de 11 anos, ele nunca tinha feito isso, ele nunca tinha falado na frente da turma, ele nunca tinha ido na frente da turma, ele nunca tinha interagido com a turma. Então, isso aqui é ácido folínico bem adequado. Isso aqui muda a vida dessas crianças, muda a vida dessas famílias. Muito obrigada. Aqui tem uma foto minha com o Dr. Freik, que é o maior médico de autismo do mundo. Aqui nas nossas reuniões, a gente está publicando agora, nos próximos meses, trabalhos. E aqui a minha equipe em Austin, com o maior médico, ganhou o prêmio Nobel semana passada de neurociência, considerado o prêmio Nobel de neurociência, Dr. Gonzalez Lima. E eu queria dizer que o Brasil está na ponta, e a gente vai tratar essas crianças, a gente vai melhorar, a gente vai ajudar essas famílias. Muito obrigada.